Resiliência, por que essa palavra é tão importante? Bem-vindo ao Papo Reto com a Saúde Mental, episódio 2. Hoje eu vou falar sobre resiliência e por que ela é tão importante. Eu sou a Dani Gaiotto, futura psicóloga, e eu trago aqui conteúdo sobre saúde mental. Então, se você vive estressada, ansiosa, depressiva, tem medo de tomar decisões, dificuldade em se relacionar, medo de tudo, trava na hora de falar, esse assunto é para você. E como referencial desse assunto, gente, eu trago aqui Viktor Frankl, esse médico, psicólogo, ele traz, né, tem um livro dele que é O Sentido da Vida. Depois eu vou deixar aqui em algum lugar esse link para você entrar lá, ler esse livro, que é muito, muito, muito incrível mesmo. É pura resiliência ali. E eu vou explicar um pouquinho de uma forma resumida aqui para vocês. E vou citar algumas frases durante esse livro que eu peguei, durante a leitura desse livro, que só essas frases já vai dar uma virada de chave. Pode apostar. Então, fique até o final desse conteúdo para você pegar tudo que eu falo aqui. Então fique até o final desse conteúdo, porque no final eu vou dar uma dica de ouro para você sobre resiliência. Então vamos lá. O que é a resiliência, Dani? Basicamente eu trouxe até uma frase aqui que explica, não precisa mais nada para explicar a resiliência. A vida é um sofrimento e viver é encontrar um sentido na dor. Essa frase é de Nietzsche. Gente, isso explica o que é resiliência, porque existe uma grande diferença em você ser resiliente e resistente. Então perceba, às vezes você... e antes da gente começar, eu quero já te convidar para seguir aqui o meu canal, porque se você ainda não é seguidora do canal, segue aqui o canal, já curte esse vídeo, compartilha com alguma amiga, algum amigo, alguém que está precisando ouvir sobre esse assunto, porque quanto mais vocês clicam aqui, gente, o YouTube ele manda esse vídeo para mais pessoas e isso me motiva, além de me motivar a trazer conteúdos para vocês, também a gente leva essa informação para muito mais pessoas, porque a saúde mental hoje é um assunto que está em alta, por quê? Porque o mundo está adoecendo. E não só fisicamente, porque antes de adoecer o seu corpo físico, você adoece a mente. Então, por isso que é importante a gente trazer informações aqui sobre saúde mental, quais os pontos, porque, gente, saúde mental é o quê? Saúde mental é como que você lida com a tua vida, com os desafios que vão surgindo, as situações que vão surgindo dia a dia, como que você lida com tudo isso? Como que você lida com aquele problema que você viveu no passado ou está vivendo? Então é importante a gente ter essa informação. E uma das estratégias para a gente conseguir melhorar a saúde mental de todos, inclusive a sua, é a informação, é você saber, é você falar sobre isso. Tá ok? Então vamos lá. O que é resiliência? Exatamente essa frase exemplificou. É você sair de um problema, de uma dor, de algo que foi muito doloroso para você e aprender com aquilo e tirar uma lição daquilo, porque você vai sair mais forte. Porque quando você é só resistente, só resiste à dor, mas não aprende com ela, você se torna uma pessoa resistente à dor, porém, você não evolui. E para nós aqui enquanto ser humano, qual é o nosso objetivo enquanto ser humano? É evoluir. É ser hoje melhor do que nós somos ontem. Ser amanhã melhor do que nós somos hoje. E quando você se torna resiliente de um problema difícil, de algo terrível, você lida muito melhor com outras coisas que vão surgir na tua vida, porque a gente vai surgir sempre. Sempre nós teremos desafios, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja onde for, vamos ter. Não tem como a gente fugir, tá ok? Então a resiliência é isso. E por que, Dani, que é importante? Justamente por conta disso. Se você não aprender sobre a resiliência, não entender o que é, você vai estar passando, você tá talvez passando por esse problema, por algum problema ali na tua vida, e ao invés de você aprender com ele, você só tá vivendo ele. Não, gente, eu me lembro que quando meu marido morreu, aquilo foi terrível pra mim, porque ele era o meu tudo naquele momento. Eu tinha 32 anos, tinha vivido um relacionamento incrível, que eu sempre sonhei, sempre tinha sonhado com um relacionamento igual aquele. Ele era uma pessoa que me passava uma segurança extraordinária.
e ele simplesmente morreu. Então, pra mim, aquilo foi, até aquele momento, a pior coisa que tinha acontecido na minha vida. E eu lembro como se fosse hoje, eu dobrei o meu joelho, eu tenho fé, acredito em Deus, orei e falei, Senhor, não é normal alguém passar por uma dor igual a essa e sair a mesma coisa. Então, que eu consiga e possa aprender tudo que eu preciso com tudo isso que eu estou vivendo para que eu me torne um ser humano melhor. Então ali eu tive essa percepção. Depois, mais pra frente, eu fui estudando e eu vi que aquilo, na verdade, eu estava pedindo resiliência. Eu estava pedindo a resiliência. Então, quando você entra num problema... Então, vou dar um exemplo. Você tá vivendo um problema terrível na tua vida agora. Sei lá, perdeu o emprego, ou uma separação, ou uma morte mesmo. Não sei, aquilo que você julga terrível. Tenha essa energia. Não se deixe abater. Olhe para aquilo porque você vai ter que ser fria em muitos momentos, inclusive no livro. Franklin fala sobre isso. A apatia a gente passa a desenvolver, que é o quê? Quando você já não é mais tão sensível a qualquer coisa. Isso é normal desse momento de resiliência, porque você tem... É como se você tivesse que se munir aqui de uma energia, de uma armadura para você suportar aquilo e aprender com aquilo. Então, olhe para o teu problema com esse olhar. O que eu posso aprender com isso? Tá, fui mandada embora. O que eu posso aprender com isso? Você vai tirar, gente, tanta lição, tanto aprendizado que juro pra você, isso vai acontecer se você fizer isso. Ao final, você vai agradecer por ter passado por isso. Juro que vai, porque você vai evoluir tanto. Você vai passar a ser uma outra pessoa. E você vai agradecer por ter passado por aquilo. Mas você precisa ter esse olhar de resiliência, você precisa querer isso. E qual é a consequência se você não fizer isso? Você vai viver no sofrimento, você vai adoecer. Porque quando a gente está vivendo no sofrimento, a gente adoece a nossa mente. A gente adoece o nosso corpo. Por isso que a gente vê tantas pessoas adoecendo. Tantas pessoas de repente morrem de infarto. Gente, isso não é normal. Porque perceba, se você tem uma qualidade de vida, se você consegue lidar com as suas emoções, lidar com os desafios da tua vida, você descarrega esse peso que vai acumulando aqui dentro. Mas não, é comum você encontrar pessoas na rua que estão a ponto de explodir e de fato chega uma hora que explode, sim. Chega uma hora que explode. Explode como? Através de uma doença grave, crônica, que não tem cura. Através de um infarto, um derrame. E assim, vamos pensar, tá, deu um infarto, eu morri. Ótimo, morreu, acabou? Tá, acabou. Mas e se não morre? E se fica ali com problemas? Além de você continuar cheia de mais problemas, porque você vai ter aqueles que você tinha e outros problemas, você vai dar problema para as pessoas que estão ao teu redor. E a gente tem que pensar friamente que daqui a um tempo nós não vamos ter pessoas para cuidar da gente. Porque primeiro, as pessoas estão optando por não terem filhos. E outra, ter filho não significa nada, porque hoje o estilo de vida que a gente vive, muitas vezes não dá para o filho cuidar de você, porque às vezes ele mora em outro país, porque ele foi lá trabalhar, entende? Ele mora em outra cidade, entende? Tudo está mais difícil ao longo que a gente... À medida que o tempo vai passando, as coisas vão mudando e a gente tem que se adaptar a elas. Só que o principal é você estar bem consigo mesmo. É você ter saúde mental. E para que você tenha saúde mental, você precisa aprender a lidar com tudo isso. E não é só você que está passando por isso, não. Eu já passei e venho passando. Há 2 anos eu tive crise relacionada ao meu trabalho. Eu fiz transição de carreira. E quem passa por isso, quem está passando ou já passou, sabe o quão é desafiador. E eu disse, no primeiro momento ali, a minha primeira dor quando meu marido partiu, porque tem outras. Ali na minha transição de carreira, eu digo que foi difícil. Entende? Então, assim, sempre nós teremos dificuldades, sempre nós teremos desafio, mas eu estou aqui. Eu estou aqui caminhando, continuando, mas a gente precisa aprender a lidar com várias e várias coisas, e uma delas é a resiliência, e ela é muito importante para a saúde mental. É muito importante que você saia, ao final desse problema, mais forte e mais evoluído, e consiga lidar com coisas que antes você não lidava. Por exemplo, antigamente eu me estressava em fila de banco. Hoje eu não ligo para fila nenhuma. Tirando alguns casos isolados que depende do contexto ali, eu tô um pouco com pressa, tá, aí eu
não quero ficar na fila. Isso é normal. Mas na maioria das vezes, quando eu tô em algum lugar que tem fila, mesmo que por um momento eu comece a ficar agitada, eu falo, Dani, calma. Olha lá o que você passou lá atrás. Agora você vai se estressar por isso? Ah, me poupe. É uma conversa que eu tenho comigo mesmo. E você vai perceber, essa conversa vai estar sempre surgindo com você. Você sempre vai ter esse diálogo com você. Porque nós temos aqui duas mentes. Uma que quer te elevar, pôr pra cima, fazer você evoluir. Outra que é pôr você pra baixo. Então o teu inimigo tá dentro de você. Não é, o teu inimigo não é o teu patrão, não é o teu marido, não é o bandido que te assaltou, não é. Isso são ilusões, a gente acha que são eles, mas não são. O nosso inimigo é nós mesmos. É aquela vozinha que fala, você não vai conseguir. Olha, imagina, você? Quem é você para conseguir fazer aquilo? Olha, tá vendo tua dor, teu problema? Nossa, não. Esse é o teu inimigo e é contra isso que você precisa lidar. E para você lidar com isso, você precisa ter consciência, você precisa aprender sobre as coisas. E hoje, gente, a gente vive uma era onde é muita informação, então tudo que você precisa tem aqui. Que nem outro dia mesmo, eu queria saber a pronúncia de um nome. Você vai lá no Google, gente, e coloca como pronunciar tal nome, ele vai te ensinar. Gente, a informação hoje, banalizaram um pouco ela. Só que o fato de estar muito banalizada, tem muita coisa, às vezes a gente acaba olhando muito e não prestando atenção em nada. Então, isso é uma das coisas que você precisa também passar a observar. A resiliência é isso. Tudo você observa atento. O que eu posso aprender com aquilo? Será que isso que eu estou fazendo está sendo útil para a minha vida? E você vai notar que 90% das coisas não são úteis. Só que, Dani, não tem um momento, né? Quando a gente fala em saúde, né? A saúde significa também lazer. Claro que é legal e é benéfico você tirar um momento para ficar vendo besteira, dar risada. É muito benéfico. Inclusive tem uma frase aqui, ó. Momentos para rir, mesmo que da desgraça, pode ajudar no processo. É benéfico, mas não é 90% do teu dia. Não pode ser coisas banais. Percebe? Tem momento que você tem que estar ali consciente. Tô diante de um desafio. Peraí, o que eu preciso pensar? Então perceba, tudo é benéfico, desde que a gente use na quantidade correta. Percebe? Então, ó, outra frase. A apatia é um mecanismo necessário para a sobrevivência. Essa é uma frase de Franklin. Como eu disse lá no início, quando você está passando por um momento muito desafiador, você vai ficar um pouco apática. Apático do que é, Dani, apático? É você não se sensibilizar com tantas coisas que antes você se sensibilizava. Eu me lembro que quando eu passei pelo luto, eu estava tão assim fria. E eu comecei a ter consciência daquilo. Eu falei, nossa, Dani, eu tô tão fria, parece que nada do que as pessoas falam pra mim eu me sensibilizo mais. Isso é um mecanismo normal, a gente faz isso quando a gente tá passando por algo desafiador. Só que daí a gente tem que começar o quê? Se inteirar novamente. À medida que você vai acostumando com essa nova vida, essa nova personalidade, com tudo isso, você vai fazendo outras coisas para te trazer novamente a sensibilidade. É claro que não vai ser mais como antes, tipo, eu não choro mais em todos os filmes de romance que eu assisto. Pra fazer eu chorar, tem que ser aquele realmente foda, sabe? Tipo assim, tipo isso. Eu não me sensibilizo mais com aquela pessoa que falou que não conseguiu comprar um iPhone. Percebe? Né? Eu me sensibilizo com aquela pessoa realmente que não tem o que comer, que tá ali com alguém doente da família e tá tendo dificuldades, aí eu me sensibilizo. Você percebe? Você começa a filtrar mais. Porque assim, uma pessoa muito sensível, que chora por qualquer coisa, que qualquer coisa faz chorar, não é algo muito, sabe, que vai te trazer muito benefício, não. Né? Pensando que o nosso cérebro, a linguagem dele é emocional, se você tá muito sensível, vamos investigar. O que aconteceu? O que tá faltando? Percebe? Então, gente, tudo é benéfico, porém na medida certa. Outra frase aqui, é nos momentos da tormenta que conseguimos observar a verdadeira beleza da vida. Inclusive tá lá dentro desse livro onde ele fala que ele estava tanto, a todo tempo, ele não tinha tempo para ficar sozinho em solidão. Porque depois vocês leem o livro, vocês vão entender. Ele vivia lá, era num barracão,
tipo, que era pra suportar, sei lá, 200 pessoas, tinha 3.000 pessoas. Então eles dormiam em camas de tipo 2 por 2, com 5 de largura, com 30 pessoas ali. Então ele estava sempre perto de alguém, sempre. Ele não tinha tempo para nada, ele não tinha espaço para nada. E quando ele tinha um momento para ficar em solitude, ficar ali sozinho, ele observava a árvore, alguma coisa ao seu redor, ele via beleza naquilo. Então ali ele aprendeu o quê? Às vezes é na tormenta que a gente começa a ver realmente a beleza das coisas. Então, se você está sentindo isso, sai um pouco desse contexto, observa as coisas que já existem, que é a natureza. A natureza ela já existe, ela está ali, ninguém precisou fazer ela. E a gente aprende muito com a natureza. Vou deixar aqui no final desse vídeo, depois lá em algum lugar, vocês vão achar o link desse livro para que vocês leiam esse livro. Dá uma olhada. A resiliência, gente, ela é muito importante para a nossa saúde mental. E se você ainda não é seguidora do canal, já segue aqui para você receber todos os conteúdos que eu posto aqui. Quiser deixar alguma sugestão de tema, quiser contar para mim um pouquinho sobre a sua história, pode mandar aqui um comentário, pode mandar uma mensagem no privado. Esse espaço é para que a gente consiga ter essa relação, esse relacionamento, esse acolhimento. Eu estou aqui trazendo uma informação, mas isso não significa que eu sou melhor, não. Significa apenas que eu senti no meu coração de fazer isso, eu senti de falar sobre isso, e estou aqui caminhando assim como você. Já passei por algumas coisas que me ensinaram a superar, né, algumas coisas para estar aqui com coragem de falar com vocês sobre isso. E a gente precisa aprender a ter essa coragem para identificar quando é algo que eu preciso procurar uma ajuda, quando é algo que é apenas uma mudança de mentalidade. Como eu disse, depois eu vou deixar essas frases para vocês lerem, né? No final eu vou deixar ali, vou escrever, vou deixar essas frases para vocês lerem e verem como, lendo essas frases, vocês vão ter virada de chave na vida. Às vezes não precisa de grandes coisas, não. Às vezes uma viradinha de chave, uma palavrinha que alguém fala, vira e você fala, meu Deus, era isso então? Era. Só que você precisa estar atenta e aberta a essas percepções que a vida vai te mostrar, tá ok? Um grande abraço, se sinta acolhida, sinta-se em casa. Esse espaço, esse canal Papo Reto com a Saúde Mental é o teu espaço, tá ok? Beijão e até o próximo vídeo.